Shalom a todos os nossos queridos ouvintes, participantes do grupo do Conhecereis a Verdade vos libertará. Nós estamos hoje com a segunda parte do vídeo, a soberania de Yahusha. E dentro desse assunto, eu acredito que nós já vamos até a terceira ou quarta parte, né? Porque há um grande conflito de raciocínio da parte de cada ser humano que tem se encontrado com a verdade. Cada um de nós temos uma história para contar, para com o motivo que sairmos da religião. É importante entender que ao descobrir a verdade, e essa verdade ela venha a nos libertar, é importante nós entendermos que devemos procurar sempre o conhecimento, o entendimento, né, daquilo que descobrimos e chegamos a esse conceito. Então hoje tem muitas pessoas que estão saindo da religião, porque a religião que eu me refiro é a religião cristianismo, né? A religião chamada cristã, porque descobriram várias coisas, né, que fez com que ela se entristecesse, se decepcionasse e saísse desta religião. Eu tenho algo aqui muito interessante, certo? Que no vídeo parte 1 nós falamos sobre os seres mitológicos, né? Os seres mitológicos do sistema religioso chamado grego-romano. Então nós falamos muito sobre os nomes corrompidos, sobre os seres descendente do Olímpico, né? E esses seres descendentes do Olímpico, eles têm um nome que hoje foi implantado dentro das nossas pronúncias hoje, que se tornou-se sempre as pessoas quando vão pronunciar alguma coisa terminam usando essas pronúncias corrompidas. Tipo esta, como os nomes graça, glória, vitória, fé, Senhor, terra e outros nomes como saudações de dia, noite e outros nomes que tem a ver com os seres mitológicos. Nós criamos aqui esse estudo sobre a soberania de Yahusha. Quem é Yahusha? Yahusha quer dizer salvação de Yahweh. Mas dentro dessa foto nós mostramos figura com uma mulher, ou conhecida assim, né, como uma santa, né, e uma criança no colo. E eu quero hoje desmistificar, eu quero hoje falar sobre essa desconstrução dessa mitologia acerca do filho. Por isso eu trago esse estudo falando sobre a soberania de Yahusha, não uma soberania do filho de Miriam ou do filho de Yosef, né? Conhecido como conhecido como José, o carpinteiro, e Maria,
mãe de Jesus, ou mãe de Yeshua, ou mãe de Yahushua, ou mãe de qualquer outro nome dentro da religião, que venha ter sido morto na cruz do Calvário, tá? Gostaria muito de encontrar o alfabeto na língua sagrada, raiz da fala humana, mas só encontro o alfabeto corrompido pelo sistema religioso. Fui advertido pelo Ruayal, que quer dizer sopro, fôlego da vida, né? Este ser, alguns chamam ele de espírito. A palavra espírito, essa pronúncia é uma pronúncia altamente corrompida, criada pelo sistema religioso, entre eles o espiritismo e outros que crê dessa forma, tá? Então o nome não é Ruha nem Rusha. Isso aí são nomes corrompidos também pela religião dos judeus askenazes, né? Então eu fui advertido pelo Rua, que quer dizer sopro, quer dizer fôlego, na raiz da fala humana, tá? Rua Ial. Sobre este alfabeto dos aramaicos, com os símbolos Massoreta. Massoreta, ele aconteceu por volta do ano 70 a 90, não tem uma data específica, da historinha com E minúsculo, do Salvador na cruz do Calvário. Então surgiu símbolos Massoreta, certo? Estamos escrevendo tanto esta pronúncia aqui, Yud, Re, Vav, Shin e Ain, que quer dizer Yalcha, como esta pronúncia Yud, Re, Vav, Re, que quer dizer Yal, ou YHWH, transliterado, com letras hebraico moderno. Letras e língua dos assírios, não é isso? Assírios, alemão e russo. A pronúncia hebraico não quer dizer o nome de um povo, pessoal. É uma mentira. Esses judeus do Paraguai, posso eu dizer assim, para ver se eles se mancam e criam vergonha na cara e estuda, para parar de falar contra a religião e fica falando de um sujo, entendeu? Enquanto ele está mal lavado. Presta atenção. Fala do cristianismo, aí vem com a Torá, vem com o judaísmo, aí fala hebreu israelita, hebreu, porque os hebreus não sabem nem o significado da pronúncia hebreu, né? Hebreu é formação de letras e pronúncia e nomes. Nomes de quem? Quem são esse povo? Como é que surgiu? Surgiu através dos assírios, alemão e russo. Isso existe documentos que, se você for procurar saber, o colonizador do alfabeto em 1882 era alemão. O colonizador da nação que pegou, foi com a ONU, Estados Unidos, foi com outros países e foi lá no meio dos muçulmanos, lá no meio dos palestinos, lá entre eles, lá dando uma lá de coitadinho, esses daí, judeu askenaz, que não tem nada a ver com o povo do Eterno. Por que não tem nada a ver com o povo do Eterno? Você vai já saber, calma aí. Você vai ver que eles chegaram lá com os palestinos, que também, palestino parece uma coisa boa, mas não é. A pronúncia palestino é o povo antigo, conhecido na historinha como filisteu. O povo filisteu, adoradores de Dagon. Não é isso que a história conta? Pois é, eles foram lá e convenceram a ficar naquele territóriozinho aonde vive em guerra, que eles chamam Guerra Santa. Vai vendo aí essa Guerra Santa deles, né? Que quer dizer santo, quer dizer separado. Então uma guerrazinha separada, né? Uma guerra familiar, porque são tudo parentes, de forma, porque são tudo judeus askenazes mesmo, entendeu? Então, emprestado para os
Yahudim. Por que Yahudim? Neste nome aqui, eu que estou colocando, né? Porque lá está escrito Yahudim, não tem isso. Essa pronúncia Iá é uma abreviação. É uma abreviação na raiz da fala dos judeus askenazes, dos assírios, dos alemãos, dos russos. Eles pronunciam Iá. Para quase tudo que eles pronunciam, eles falam Iá. Sendo que na raiz da fala humana, todo ser que nasce, todo bebê, toda criancinha de peito que nasce, ele pronuncia Iau. Isso aí, cientistas já identificaram minuciosamente no som, a pronúncia de seres em toda a parte do planeta. Na raiz da fala humana, eles pronunciam Iau. E a palavra Iau é Yud, Re, Vav, Re, porque o Re é mudo. Então se pronuncia-se Iau. Por isso eu coloquei aqui Yahudim. Mas lá eles estão escrevendo na Torá, omitindo o nome do Eterno, porque o nome do Eterno é Yau. Aqui eu coloco U, né? Eu não sei de onde eles criaram esse Ru, que aqui é um H, né? Aqui eu tô já transliterando aqui, tá? Din, essa palavra Din é pessoa, Dins, pessoas, né? Yahudins, que são os judeus askenazes, tá? Então foi emprestado para eles tanto lá a terra, lá o lugar lá, aquele lugarzinho lá onde tem sido lá o antro de luta e de disputa, né, dessa raça askenaz, como também foi emprestado também a língua. Esta língua não são deles, não eram deles. Eles que pegaram, se apossaram com esse remanescente do aramaico, surgindo lá do neto, segundo a historinha, né? A historinha abrâmica, essa historinha de Nimrod ser neto de Noá, chamo de Noé, tá? Eu digo que o Brasil foi escolhido para restaurar o nome do Eterno, Criador soberano que está acima de todo o nome, YHWH, Iau, né? Iau, na raiz da fala humana. Eu digo que o Brasil foi escolhido porque não existe no planeta uma nação, um povo que esteja preocupado com isto. Como até então, um pouco tempo, um cara aí que está colonizando algumas pessoas para, dizendo ele, sair do sistema, dizendo ele para colocar uma colônia dos hebreus israelitas, dizendo ele que tanto faz esse negócio aí de se é Yahoo, se é Yau, se é Yahoo, se é Yah, isso aí não é pronúncia, não. Então, não sei então por que o cara saiu da religião. Não sei, já que não interessa, então volta para a religião, volta para lá. Porque se tu saiu da religião porque tu quer a verdade, porque tu quer conhecer a verdade, então vai examinar as escrituras que tu diz que é sagrada, e tu vai ver que quem foi os escritores, os mentores, os que escreveram esses livros que não são sagrados lá. Vai estar escrito lá, sabe aonde? Em prefácio. Vai na raiz do livro, lá em prefácio. Você vai chegar lá está escrito em prefácio a origem da tradução, traduzido, veio de onde? Veio do aramaico. Aí você vai ver o que é aramaico. Você vai ver que o aramaico é o semítico. É o semítico. Aí, é ivrit, ainda está lá. O aramaico ivrit, que quer dizer sagrado. Sagrado. Mas espera lá. Aí você vai encontrar lá o que está lá. Quais são as línguas? Alemão, russo e sírio. Espera lá, esse povo então é o povo sagrado, é? O povo que está falando Adonai, que quer dizer Senhor. Aí o cara diz, não, tanto faz. Tanto faz. A gente tem que colocar eles na Torá mesmo, na peia. Se a Torá tivesse realmente a solução, não estaria esse inferninho que está lá, entendeu? Se há o inferno, é lá, pessoal, tudo ali é aquela briga,
Aí não são tudo sagrado, palestino e israelita? Por que essa briga então? Bom, se não deu certo para eles há milhares de anos, por que vai dar certo para mim? Negativo. Eu tenho que estudar e pesquisar e encontrar a minha raiz, aonde tudo começou. E é isso aqui que nós estamos desmistificando através desse segundo vídeo do Conhecereis a Verdade vos libertará, que é o vídeo, a segunda parte do... A segunda parte do Soberania de Yahusha, soberania da salvação do eterno, né? Então fiquei pesquisando e analisando por que fomos escolhidos, né? Fiquei pensando nessa coisa, por que nós fomos escolhidos? O Brasil, por que o Brasil foi escolhido, né? Veja só, se nós somos um país que escrevemos na contramão e temos um idioma e escrita que tem um nome de vulgar, ou seja, vulgata, que quer dizer vulgar, né? Então por que nós fomos escolhidos? Né? Que também tem uma língua emprestada, não é isso que dizem? Que nós temos a língua da nação dos portugueses, mas nem um tanto. Todos nós estudamos, claro, mas ninguém fala em português, ora pois, de Portugal. Ninguém fala isso, cara. Então isso é uma loucura, isso é uma ingenuidade da mente, que o cara já começa dos 7 anos, lá, de idade, na escola, lá, já aprendendo errado. Lá estão ensinando os nomes, que esse mineral chama-se terra, não é terra, é Adamar, terra é Gaia. Terra é Gaia. E Gaia, sabe o que quer dizer lá na mitologia? Que tudo foi gerado dela, que dela tudo se fez. O que ela fez ali então, essa historinha? Ela anulou a criação do eterno Criador soberano. Agora, se pra ti, que é hebreu, israelita, ou A ou B, não interessa isso, pra mim interessa, cara. Isso pra mim é mentira. Então tira Gaia fora, tira a terra fora. E dá o louvor, dá a exaltação a quem deve ser exaltado, que é o eterno Criador soberano. Tá entendendo? O que os nascidos da salvação do eterno estão fazendo? É isso, cara, restaurando o que tem que ser restaurado. Chega de mentira, chega de besterol, tá entendendo? De religiãozinha, livrozinho, de conto de fada, né? Então quando o cara chega ali na primeira série de idade, ele chega lá para estudar, e não, porque quando amanhece é bom dia. Bom dia, o que é dia? Vai lá estudar para tu ver como é o nome de um ídolo. Filho de Zeus. Ah, mas quando chega a noite tem que falar boa noite. Vai lá ver o que é a noite. É caos, destruição, terror, pavor, medo. Então, meu querido, é importante você, se é que você está interessado na verdade, buscar a verdade, pesquisar a verdade. Não ficar pulando de religião em religião, porque isso aí você só continua na mesma titica, não muda. Tô te falando. Veja, a língua que falamos, né? Fiquei a indagar isto em minhas orações. Ficava preocupado, perguntando, né? Como é que eu vou entender uma coisa dessa, que um povo que tem uma língua, tem uma escrita, escreve na contramão, aonde os escritos mais antigos, né? Os escritos mais antigos tem uma escrita da direita para a esquerda, e nós escrevemos numa contramão. Como é que pode ser isso, né? Então, Yahusha, a salvação do eterno, me responde e diz, ele fala dentro de nós, ele fala com você, ele fala na sua consciência, né? Nascer de novo é voltar à raiz. Quando você fala nascer de novo, é você voltar à raiz, e ver onde você caiu e voltar a primeira monar, na raiz da fala humana. Você voltar à primeira monar. A monar foi corrompido pelo nome de filho de Zeus também, que chama-se fé. Essa pronúncia fé não quer dizer apegado, agarrado, grudado, colado, certeza. Não quer dizer nada disso não. Se você for buscar lá, fé é o nome de um filho de Zeus também. Agora, o significado de amonar, como está lá no hebraico, lá com o massoreto, lá, totalmente corrompido. Veja bem que eu estou escrevendo aqui, do que eu pronuncio, eu escrevo. Isso é a raiz. Não muda.
Amoná, né? Amoná na raiz da fala humana. Então essa pronúncia aqui é nossa, na raiz da fala. Nós, nascidos da salvação do Eterno, estamos escrevendo e falando isso, né? Me foi revelado que Yahusha, o verbo, a pronúncia, a palavra que se fez carne. Interessante isso aqui. Isso aqui eu só vou explicar para você já no terceiro. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque vai estender-se muito e precisa de material, tá bom? Mas já está tudo na agulha. Tentei compreender como um ser altíssimo, supremo, Aulim, né? Como os Yahudim fala, né? Aulim. Claro que isso aqui está transliterado, tá? Isso aqui é nós que escreve desse jeito e pronuncia. Isso aqui não é assim que eles escrevem, não. Eles escrevem tudo corrompido, tá? E diz que é sagrado. Vai vendo. YHWH, Ial, Yud Re Vav Re, poderia se tornar-se um ser humano. Eu fiquei pensando isso, como é que ele poderia ser sagrado, ser Aulim, e se tornar um ser humano, sofrer, padecer, ser crucificado, ressuscitar e depois ir assunto ao chamado. Ficava pensando tudo isso aí, sabe? Buscando essas ideias, como é que pode ter acontecido esse sacrifício, por que aconteceu esse sacrifício, né? E é uma coisa perturbadora esse assunto. E ter se humilhado tanto por um ser humano, que tudo que ele faz é decepção, né? Como poderia ter acontecido isso. Eu ficava preocupado pensando como pode ter acontecido isso. Se nós somos tão ingratos, somos tão infiéis e tão indecisos, e temos tido esse merecimento desse ser supremo ter se despido, se desfeito, um pouco menor, não sei o que, e desceu papapá, como está escrito. Mas como é que pode ter sido isso, né? Entendi que tudo foi feito por Iá, o eterno criador soberano, que é YHWH, Yud Re Vav Re, Iá na raiz da fala humana. Tudo, entendi que tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se teria sido feito senão por Yahusha, que é a palavra. Yahusha é o verbo. Yahusha não tem nada a ver com esse plágio. Vou já mostrar para vocês o que eu quero dizer. Vamos mais para frente. O verbo que se fez carne. Aonde que ele se fez carne? Vamos chegar no parte 3 e você vai entender o meu raciocínio, tirando você da religião de uma vez por toda. Sai desse plágio. Quando YHWH Ial disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido, é isso que está escrito lá no livro Bíblia. Ali está bem claro que não se trata do filho. Por que não se trata do filho? Porque se fosse o filho, como muitos, mesmo dizendo ser nascido de Yahusha, mesmo dizendo que acredita em Yahusha, estão seguindo um plágio aí. Se ele veio, então ele na qualidade não tinha nada e nunca poderia ser dono de nada. Então como é que ele veio buscar e salvar o que era dele? Não era dele, é de Ial, do eterno criador soberano. Então, meu querido, presta atenção nessa passagem, leia com atenção. Ali está bem claro que não se trata de filho. Filho é religião para as pessoas adorarem uma dualidade, um politeísmo. Pessoas adorando o pai, adorando o filho, e não se deve orar ao Espírito, porque o Espírito intercede. Mentira, não tem nada a ver. Tudo religião, tudo plágio. Nós vamos decorrer agora esse texto aqui, tá bom? Está aqui o Messias inventado por Roma nas portas, né, de Roma. Vamos lá. Vamos para esse texto aqui, que ele é muito interessante.
programa Nas Portas de Roma. E hoje estou de novo aqui com o Dó. Né? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo e quando precisa. E assim, eu estava até conversando com o Dó sobre isso. É muito interessante porque são duas experiências, né? O Dó é judeu, ele sempre esteve dentro do judaísmo. E no nosso caso a gente saiu do cristianismo, do messianismo, né? Eu estou num processo de conversão ao judaísmo, né? E são duas experiências diferentes, mas que se encontram no final dos conceitos na Torá, né? Mas hoje eu queria falar sobre algo. Eu vou começar falando sobre a questão de... Então preste atenção. Né? Era messiânico, outro é Torá, é Talmudim, é Zohar, né? Vai vendo. Então esse aqui tá saindo fora do messiânico. Ele viu que é uma barca furada. Vai vendo a conversa aí dos dois, como é muito interessante. Estão comentando sobre o plágio. Vê aí. Vai vendo aí o engano das escrituras, que tu diz que é sagrada, que tu fica balançando a Bíblia de Jerusalém, tu fica balançando aí a Torá. Vai vendo aí o engano aí, ó. Vai comendo aí. Como eu comecei a entender que havia algo errado ali, porque eu li o Novo Testamento, estudei, li várias vezes, mas eu comecei a ver que havia muita contradição. Por exemplo, a ressurreição. Cada livro fala um fato que o outro discorda, e assim por diante. Então havia muitas contradições. E a gente começa a entender que aquele Yeshua, aquele Jesus do Novo Testamento, aquele personagem com toda aquela história, na verdade ele não existe. Ali é uma coxa de retalhos e vários personagens, inclusive um personagem que é chamado Yeshua, que viveu em outro tempo, não naquele tempo que é relatado no Novo Testamento. Bom, isso aí, nós temos um vídeo de Jorge Ouro com o Eustáquio no programa Vida Inteligente, e tem um documento que fala que esse Yeshua, ele foi ano de 1944. E segundo a história, eles eram gêmeos, nascidos de Miriam e Yosef. Aí, a religião pegou essa história aí desse cara, que fez história através da ordem dos Nazar, ordem dos Nazarenos, os Nazireu, é uma ordem maçônica, e lançaram tanto a morte que ele foi crucificado e também sua ressurreição. Vai vendo. Então pegaram essa história, é isso que ele está se referindo, só que isso é uma história muito longa, e ano e idade, totalmente errado. O que aconteceu numa data, eles jogaram lá para trás, lá no ano 2000 atrás, né? Morreu lá no crucifixo, conta essa história aí. Tudo mentira, tudo plágio. Então o Novo Testamento, na verdade, pegou história de várias pessoas e montou uma história. Obviamente Roma tinha o poder, né, para controlar todos os historiadores da época, e aquela história contada passou como uma história real. Então uma história, mesmo que seja falsa, se ela é contada muitas vezes e ouvida por muitas pessoas, com o tempo ela é vista como uma verdade, ninguém vai questionar. Então eu queria falar um pouco sobre isso, Bom, essa montagem aí, ainda tem hoje pessoas que não participam da religião, não participam do judaísmo, mas ainda está crendo na morte de um Messias, de um Mashiach. Não sabe ele o significado de Messias, Mashiach? Vai lá pro primeiro vídeo, o primeiro vídeo do cristianismo. Ela vê o primeiro vídeo do cristianismo, que você vai ver que dentro da história esse Messias, esse Mashiach, quer dizer derrotado, destruído, quer dizer esmagado, não quer dizer nada do que você pensa ser um nome abençoado. Não tem nada a ver. Tudo uma invenção de nome, porque é o Cristo, porque Mashiach, porque Messias, tem nada a ver mesmo. Dessa história, mas eu queria repetir algo, talvez
você, não sei se você entendeu bem. A história do Novo Testamento sobre Yeshua, Jesus, aquele personagem, aquela história do nascimento, da morte, gente, isso é uma montagem. Aquele personagem, do jeito que ele é relatado no Novo Testamento, ele não existe. Ali tem parte da história de um homem chamado Yeshua, de um judeu. Ali tem parte da história de mitos, da mitologia das religiões pagãs. Ó, essa parte aí do Yeshua, a palavra Ie quer dizer várias coisas, tá? A pronúncia Ie, ela quer dizer, na raiz da fala humana, né? Na raiz da fala humana, ela quer dizer porco, bode, cavalo, macaco. Ishu quer dizer destrua ou destruição. Então, quando eles contam essa história de que Miriam ou Maria traiu Yosef, traiu José com um soldado romano, estando ela em seus dias, estando ela menstruada, ela pegou, traiu Yosef e depois engravidou-se dali, na imundície da menstruação. E isso é história não minha, essa história está no Talmud. Vai vendo, diz que é livro sagrado. Olha o que ele está falando do Messias aí, tá? Do Mashiach, que vocês chamam, não tem nem noção, né? Não tem nem noção do que você... Yeshu, e a palavra Ie é porco, bode, cavalo, macaco. Yeshu quer dizer macaco destrua, bode destrua, cavalo destrua, o porco destrua. Não tem nada a ver de sagrado aí, tá? Tá desmoralizando. E Roma não mudou, botou Cristo, pegou de Crista, de Cristina, lá do ídolo hindu, porque 161 votou que o nome seria Crista, e ele pegaram, ficou Zos Cristá. Não tem nada a ver, isso aconteceu no 325, no Concílio de Nicéia. Então todos eles fizeram com que você adorasse o que não tem nada a ver, e você continua sendo enganado, acreditando no que morreu lá na cruz, chorando, padecendo, se sentindo culpado e acreditando num arrebatamento que não vai acontecer. Tudo é uma historinha, tá? Ouvindo mais. Das nações. E eu queria até aproveitar que o Dó está conosco hoje, falar um pouco sobre isso, Dó. Né? O personagem judaico que foi usado e também a mitologia, né? Que tem semelhanças impressionantes. Eu já vi uma vez você falando sobre isso, achei muito interessante. Eu gosto de falar que o Novo Testamento é uma ficção não científica. Uma ficção não científica. Porque na verdade, se você vai estudar a história, porque o Novo Testamento não é livro histórico, é livro de religião, de ensinar história, é a história do cristianismo, não pregar, mas da história em H, não tem nenhum fato histórico que comprova os acontecimentos do Novo Testamento. Hoje nós temos relatos de mais de 20 historiadores não judeus, gregos, romanos, persas. Nenhum deles, inclusive Joséfos Flávio, não relatam nada sobre essa figura do Novo Testamento. Aí a pessoa vai falar, não, mas Joséfos Flávio tem relatos, sim, são totalmente falsificados. É muito fácil provar a falsificação, porque essa falsificação só aparece na edição cristã. Segundo, essa Inquisição no século agora, no século 3, que eu falo 325, depois da historinha, com E minúsculo, do Salvador ter sofrido, padecido e morto na cruz do Calvário, a qual eu acreditei quando fiz o seminário, fiz outros estudos teológicos, só se fala isso,
né? Na Santa Ceia, aquele que padeceu, que entregou sua vida, que sofreu, e eu chorava muito, me sentindo culpado pelos meus pecados, acabar tudo uma mentira. Olha aí. Você vai para relatar sobre o Mashiach, é muito pouco. Parece o Herodes, que é o rei perverso conforme o cristianismo. Lá o Joséphus Flaz, ele relata páginas e páginas sobre Herodes, é sobre Jesus, o Mashiach, o rei dos judeus, nenhuma página. Então, uma coisa não bate, não cai na real. Segundo, quando você vai começar a estudar, e essa você pode achar qualquer livro de história, qualquer faculdade de história, sobre mitologias da antiguidade. Aí você vai ter os persos, você vai ter até os egípcios, porque você vai ter os romanos, sempre tinha duas forças, força do bem e força do mal. Sempre estavam em guerra, algo que no judaísmo não é bem assim. Nós não temos essa guerra do bem e do mal, ok? Com certeza nós temos duas forças que lutam um contra o outro. Segundo, você vai começar a ver as figuras dessas religiões pagãs, e você vai ver que sempre se trata sobre Deus do bem, que gerou um filho, semideus, sempre o Deus do bem, com uma virgem, repetido, sempre virgem. E esse semideus, o filho da virgem, ele vai espalhar amor e paz, vai ter discípulos, e no final, depois eu vou falar os nomes, ele acaba morto, crucificado. A mesma história. Ressuscita no terceiro dia e sobe para céus. Se você não sabe, procure aprender sobre Diónisos, Zeus da Grécia, sobre Mitra, do mitraísmo. Depois uma coisa interessante, eu vou falar sobre isso, sobre Krishna. Olha que Krishna é interessante. Krishna, Cristo, não por acaso, nada por acaso. Okay? Apesar que os dois são conceitos diferentes, mas o nome é a mesma, a história é igual. Ok? Fizeram milagres, todos alimentaram a multidão, pregaram em massas. A história sempre. Só que o quê? Nenhum deles tem fatos históricos. Desistiram. São os livros religiosos. São mitologias. Né? Exatamente. Mas fatos históricos, como eu posso falar para você, do rei David, eu tenho no túmulo. Dos patriarcas, eu sei onde estão enterrados. O templo, eu sei onde que estava. Onde que atravessaram o mar, eu posso te mostrar. O ponto que... Bom, essa parte aí é outra historinha criada, montada pelos judeus askenazes. Tá? Isso aí é outro mito. Ele fala de ou seja, ele tira o argueiro, mas não tira a trave do olho dele. Perceba na língua dele, perceba no sotaque dele, perceba que para todo canto que tu vai encontrar na Adamá, esses chamados hebreus, que não é nome do povo, quer dizer o significado de formação de letras e línguas. Quais são as línguas? Russo, sírio e alemão. Isso aí tem documento, pessoal. Vai numa biblioteca, não crê no Google, vai numa biblioteca, chega lá, faz essa pergunta lá, né? Os criadores da Torá, da Tanakh, da Zohar. Você tem que entender que a Torá foi feita agora. Não existe um povo que ficou 400 anos em um local, em um lugar, e ele não deixou nenhum restígio. Como é que um povo ficou 400 anos dentro dessa historinha aí que ele está falando de Davi? Essa é outra história mentirosa. Ficou 400 anos lá
e não deixou restígio. Deixou as pirâmides. Não foi eles que fizeram, pessoal. Hoje a ciência, a arqueologia, tudo estão voltados para a verdade. E nos mostra, nos prova, com carbono, com data carbono, que isto aí não tem nada a ver com a anuidade que o livro, historinha mentirosa, diz que aconteceu. Não foram eles que fizeram as pirâmides, não foram eles que fizeram aqueles monumentos. Não existe lá nada que tenha a ver com eles. Os egípcios, dentro dos relatórios dos egípcios, dos fenícios, que se dizem ser os autores da escrita e da letra, os fenícios, não semita. Semita já é um remanescente do aramaico criado por Nimrod. Não tem nada a ver, isso é outro plágio que eles já vão criando, outra mitologia judaica, outra fábula. Tá entendendo? Tem nada a ver com a história que realmente é relatada, contada, que um povo, os egípcios foram lá, chegaram, já existiam as pirâmides lá, quando os egípcios chegaram. E de onde que os egípcios chegaram? Os egípcios chegaram não descendentes de hebreus. Isso é mentira. Tudo começou no Éden, ali os hebreus, e dos hebreus todos esses povos. Mentira. Mentira. Quando os hebreus surgiram através dos semitas, aquela que desembocou ali, um remanescente do aramaico, que quer dizer variedade de línguas, que é uma variedade formando ali a língua hebraica, que é a formação de letras e línguas, tá entendendo? Do aramaico. Aí o que aconteceu? Eles abandonaram sua raiz, que era os que surgiram daqui de nossa região, daqui Brasil. E eu me perguntava por que o Brasil foi escolhido, um país que fala uma língua que dizem que é português, que é outra mentira, que não fala a língua portuguesa de Portugal. Ora aí, pois, né? Ora pois, não fala, cara. Falamos uma língua Brasil, a língua brasiliana. E escrevemos a língua Brasil, que nós escrevemos, nós falamos, as maiores coisas, as maiores pronúncias que existem no planeta saiu do Brasil, da raiz conhecida como a Nheengatu. Cara, não pesquisa, não estuda. Aí não, foi os fenícios. Os fenícios foram... Não, os fenícios já surgiu da língua Nheengatu. Os desenhos, quem criou as fenícios, não, é o povo Nheengatu. E não adianta dizer, não, mas tu tá falando que foi os Tupi. Não, isso aí já se corrompeu. Os Tupi já foi agora, a língua Tupi, que já foi para os Inca, Tupi. Já é outra coisa, é outra história. Com as raças e sub-raça que se aconteceu. Então essa historinha que ele, não vou nem deixar de falar, você pode procurar esse vídeo dele na internet, tá aí o nome, você vai ver que é outra montagem deles, criando outro miticismo que não tem nada a ver com a realidade, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês, deixar bem claro, foi isto que eu queria passar e consegui passar aqui para vocês, que o eterno Criador soberano, isso aí ele existe, né? Que é YHWH, Yud-He-Vav-He no hebraico moderno e Ial na raiz da fala humana. Ele é o Criador, ele é o caminho, ele é a nossa arca do concerto, ele é a porta da nossa salvação, e ele não tem para ninguém, entendeu? Ele não tem sócio nem na criação, nem em todo o seu projeto, em nada. Ele é o arquiteto, ele é o todo-poderoso. E este ser que nos deu a vida, este ser que está conosco, esse ser que nos torna capaz de não ser enganado. Aquilo que você ouviu, aquilo que você diz, mas tem alguma coisa errada aí. Então o que eu estou falando é só para você se despertar, para você ir atrás. Como é que uma pessoa sai do evangelho, né? Sai do evangelho e se mete com o judaísmo.
Aí fala, porque você está adorando Jesus, adorando o porco, adorando o cavalo, adorando o bode. Sim, e tu está adorando quem? A Yahu. Aí vai ver quem foi que criou esse nome. Foi um povo chamado que? Judeus Askenazes. Bom, mas eu vou procurar saber o que é judeus Askenazes. E quando você for procurar o que é judeus Askenazes, você vai encontrar que é russo, alemão e sírios. Esses judeus que existem espalhados, todos eles contêm os sobrenomes alemão e russo. Os assírios, todos eles têm sobrenomes alemão e russos. Aí só está faltando agora dizer, não, então foi os russos que criaram tudo. Foram. Não, negativo. Negativo, isso aí aconteceu um tempo desse agora, através dos semitas, que vieram e se juntaram-se as raças e as línguas. Tá? Então muitos têm me criticado e a respeito do que eu tenho afirmado, isso eu afirmo, eu tenho certeza, não tenho um pingo de desconfiança sobre as religiões. Isso aí que eu estou falando, estou te afirmando que isto aqui que eu estou falando não é nada mais, nada menos do que conhecer a verdade, e a verdade venha te libertar. Isso aqui não é religião, não. Isso aqui é conhecimento, é estudo, pesquisa. Sai do mesmismo, sai do papagaio de internet e vai pesquisar. Isso aqui é só uma pontazinha da agulha para te incomodar e você dizer, pô, realmente, eu estou falando aqui a língua de quem? Dos assírios, dos russos e alemão. São os mentores do livro. Vai lá para prefácio que tu vai ver os criadores desse livro. Mas e aqueles pergaminhos achados lá na caverna de Corã? Cara, vai ver aquelas letras e tu vai ver que aquilo ali é semítico. E o semítico é descendente de Nimrod, já está com o aramaico ali, já é hebreu, já é hebraico. E o hebraico é formação de letra, é corrompido. Então muitos têm me chamado de conspirador. Ele quer ser professor, professor da raiz da fala. Ele quer, agora é um conspirador, botando as pessoas contra a religião e contra os judeus askenazes, os hebreus israelitas. Isso aí é lixo. Se tu quer a verdade, se tu sair da verdade, tu quer a verdade, então sabe que tem a verdade. Tá bom? Verdade tem. Doa quem doer, certo? Tá aqui. Esse é um plágio. Todos esses aqui são salvadores dentro das religiões. Todos esses aqui são salvadores dentro da religião. Dentro das religiões, o Horus, foi nascido de uma virgem dia 25 de dezembro. Nimrod nasceu de uma virgem 25 de dezembro. Mitra nasceu de uma virgem 25 de dezembro. Krishna nasceu de uma virgem de 25 de dezembro. Todos eles sofreram, padeceram, morreram e ressuscitaram. Foram de assunto preparar lugar. Olha a coisa linda, né? E tem muitos aí aplaudindo, esperando um arrebatamento. Aí vem, entendeu? Vem num particular comigo me detonar, me quebrar. Mas olha, se eu sair da religião, por que eu vou falar Yahu? Yahu, entendeu? Yahu tem um miticismo com a mitologia que vem dos egípcios. E de Yahu, vários reis obteram essa palavra Yahu. E Yahu, hoje no Candomblé, entendeu? O cara rala 7 anos para se tornar um Yahu. Aí o cara diz, eu sou verdadeiramente da linhagem dos escravos. Claro que tu é, eu também sou. Porque tinha de ser. Porque o povo foi conduzido para o que tinha de acontecer. Nós não podemos ficar nos lamentando, nem choramingando pelo que aconteceu. Agora só que daqui para frente é papo reto, meu querido. Acabou a mentira. Acabou a ilusão. Daqui para frente é a verdade. E a verdade é essa. Não tem para religião, não tem para governo legislativo. O que tem agora é a consciência. E essa consciência, ela começou de 2010 para cá. Nós estamos em 2018.
Essa é a segunda parte do vídeo, a soberania, o verbo que se fez carne. E na terceira parte você vai saber quem é o verbo, né? Porque já que não teve o Salvador, já que não teve, então aquele lá que morreu na cruz do Calvário, tudo é uma mitologia. Então, peraí, então o que é de nós? O que vai ser de nós? Ele continua falando que o verbo se fez carne, né? Então na terceira parte nós vamos mostrar o verbo que se fez carne. Certo? A salvação, onde é que está essa salvação? Eu quero, como é que eu vou saber se eu vou ser salvo ou não? Então na terceira parte vai chegar nessa conclusão da salvação, o verbo que se fez carne, ok? Eu quero dizer a todos, sejam todos abençoados, sempre abençoado, você, sua casa, todos os seus descendentes, todos que tiverem tua volta, seja sempre abençoado. A pronúncia da saudação, Shalem, salvação eterna, tá? Shalom, Shaoleim, Shalom quer dizer paz. E Peache, ela foi criada em 1944 num acordo de sangue, em que se criou-se esse acordo: não mexe comigo que eu não mexo contigo, vamos viver em paz, vamos viver bem. E eu te digo, Shalem, independente de você gostar de mim ou não, independente de você gostar desse vídeo, da verdade ou não. Você quer mentira? Então volta a te congregar. Volta a se congregar. Não tem problema não. Entendeu? Não estou interessado em te agariar. Esse vídeo não é para curtir não. Não dê like não. Porque esse dedo aqui é baco, é bacanal, é orgia, é cupido. Entendeu? Tem nada a ver de coisa boa. Não dê like não. Não quero saber de like. Quero saber que você gostou. Se você entendeu, compartilha. Compartilha com outras pessoas e vai lá dizendo, não dê like não. Só compartilha, participe do grupo, porque o grupo ele busca sempre mostrar a verdade. Aleluia. Louvado seja o eterno Criador para todo sempre.